Um feixe de luz elétrica fura a escuridão sobre as águas calmas do Oceano Atlântico. O Titanic segue silenciosamente abrindo caminho através das ondas. Seus passageiros estão dormindo quando, de repente, um contorno branco monstruoso é iluminado pelo feixe de luz. O fatídico iceberg está prestes a rasgar a lateral do lendário navio. – 14 de abril de 1912. Apenas 2 dias antes de alguém tirar uma foto de um iceberg gigante com uma forma elíptica bastante incomum. Acontece que esse iceberg provavelmente se formou da neve que caiu há 100 mil anos. Os pesquisadores usaram modelagem computacional para descobrir sua origem. Eles usaram dados de 1912 e adicionaram algumas novas informações sobre ventos e correntes oceânicas e concluíram que o iceberg provavelmente fazia parte de um pequeno aglomerado de geleiras no sudoeste da Groenlândia. Hoje em dia, é possível calcular as rotas de icebergs, mesmo no passado. O infame pedaço de gelo estava a caminho da Groenlândia para uma área mais ao sul de Cornualha. Se o navio tivesse partido apenas 2 dias depois, o iceberg teria se afastado do ponto em que eles colidiram. No início, o peso do iceberg mais famoso do mundo era de 75 milhões de toneladas. Com o tempo, foi derretendo lentamente. E quando afundou o Titanic, seu peso era de apenas 1,5 milhão de toneladas. No momento da colisão, provavelmente já estava derretendo há meses, mas ainda era enorme. Quando o Titanic afundou, o iceberg tinha 120 metros de comprimento e 30 metros de sua superfície estavam acima da água. Algumas pessoas acreditam que foi uma superlua que causou o naufrágio do Titanic. Naquela noite, houve um raro evento lunar, algo que não acontecia há 1.400 anos. Em condições normais, o iceberg não teria se deslocado tão para o sul, sem derreter e perder a maior parte de sua massa. Mas a superlua pode ter causado uma maré excepcionalmente alta, que afastou o iceberg da geleira muito mais rápido do que o habitual. Existe um tipo específico de bactéria que consome lentamente os restos do Titanic. Corrosão do sal, correntes oceânicas, temperaturas congelantes e esse micro-organismo que come ferrugem podem consumir todos os destroços. A atriz americana Dorothy Gibson estava a bordo do Titanic. Ela sobreviveu e, quando chegou a Nova York, começou quase que imediatamente a gravar um filme chamado Saved from the Titanic. O filme foi lançado apenas um mês depois que o Titanic afundou. E no filme, ela até usou os mesmos sapatos e roupas que usava durante o desastre na vida real. O filme foi um grande sucesso naquela época, mas a única cópia conhecida foi destruída em um incêndio. 14 anos antes do Titanic afundar, foi publicada uma novela literária chamada Futilidade ou Naufrágio de Titã. Ela parecia prever todo o evento. O enredo teve como centro um navio fictício chamado Titã, que afundou durante uma viagem. O Titã tinha quase o mesmo tamanho do Titanic, e ambos naufragaram em abril. E também por baterem um iceberg. Tanto o navio real quanto o fictício eram descritos como inafundáveis, e ambos tinham um número legalmente exigido de botes salva-vidas, que, como se viu mais tarde, não era nem perto do suficiente. No filme, vimos algumas histórias de amor, mas elas também aconteceram na vida real no Titanic. 13 casais estavam viajando no Titanic como parte de sua lua de mel. Um dos casais era dono da loja de departamentos Macy's, em Nova York. Quando ficou claro que o Titanic estava afundando rapidamente, a mulher se recusou a entrar em um bote salva-vidas sem o marido. Mas ele não queria se juntar a ela enquanto ainda havia mulheres e crianças que ele acreditava que deveriam ir primeiro. Então sua esposa deu seu casaco para sua empregada. Ela insistiu que a empregada deveria entrar no bote salva-vidas e queria que ela ficasse agasalhada. Quanto à mulher em si, ela decidiu ficar com o marido até o fim. Algumas pessoas acreditam que a causa do acidente foi uma múmia e não um iceberg. Tudo começou por volta de 1000 a.C., com uma mulher misteriosa que vivia no Egito, na Cidade dos Ladrões. As pessoas sabiam pouco sobre ela, mas a chamavam de sacerdotisa. Sua múmia foi colocada em um sarcófago de madeira e coberta com uma grande tampa com a imagem do seu rosto e algumas inscrições místicas. Ela permaneceu escondida até a primeira metade do século XIX.
quando um grupo de moradores locais a encontrou acidentalmente e não sossegou até que, ninguém sabe como, a múmia desapareceu naquele dia sem deixar vestígios. Algumas décadas depois, um grupo de amigos ricos da Inglaterra viajou para o Egito e encontrou o caixão vazio da múmia com a imagem da sacerdotisa, cujos olhos escuros pareciam estar olhando para o vazio. Eles decidiram comprá-lo, mas o comprador desapareceu na mesma noite antes mesmo de receber o caixão. Todos os membros do grupo sofreram alguns acidentes. O caixão mudou de localização algumas vezes, até que, como alguns acreditam, acabou no Titanic. Levou mais de 70 anos para que um submarino robô encontrasse as ruínas desse lendário navio. Seus restos ficam a quase 4.000 metros abaixo da superfície do Oceano Atlântico, dividido em duas metades. Por que o casco se separou? Ninguém sabe exatamente. Alguns acreditam que isso aconteceu por conta da água que entrou quando o navio colidiu com o iceberg. A pressão era tão poderosa que separou o navio em duas partes, começando pela estrutura inferior. Outros dizem que foi devido aos rebites do casco. Eles tinham uma alta concentração de escória ou resíduos de fundição, e isso é algo que pode fazer com que o metal se parta. O navio, de modo geral, tinha muitas falhas, começando com o design. As anteparas estanques não estavam completamente seladas no topo, permitindo que a água fluísse entre os compartimentos e, no final, afundasse a embarcação. O ferro dos rebites do navio e o aço do casco acabaram arruinados devido ao alto teor de enxofre, às temperaturas frias e às altas velocidades. O aço quebrou e os rebites saíram com bastante facilidade. Por tudo isso, o Titanic afundou 24 vezes mais rápido do que se poderia esperar. Se o navio tivesse atingido o iceberg de frente em vez de bater com o lado, teria provavelmente permanecido à tona. Por que os membros da tripulação não tinham binóculos? Certamente isso teria ajudado a identificar o iceberg a tempo e talvez até fosse possível evitar o desastre. Mas os binóculos do Titanic estavam trancados em um compartimento. Apenas um membro da tripulação tinha a chave. E ele havia sido transferido do navio logo antes de zarpar. Mais tarde, ele disse que não se lembrou de entregar a chave. Mas, mesmo sem os binóculos, o navio poderia ter tido algum tempo para mudar de rumo e evitar a colisão, se a tripulação tivesse recebido algum aviso. Mas aí é que está. Alguém os avisou. Cerca de 1 hora antes do incidente, um navio que estava relativamente perto do Titanic, o SS Californian, enviou uma mensagem para informá-los de que havia parado por ter avistado um campo de gelo denso. Mas o aviso nunca chegou ao capitão do Titanic. Alguns especialistas dizem que foi porque o operador de rádio não achou tão urgente. Mais tarde, o SS Californian disse que não recebeu uma ligação de ajuda do Titanic porque seu operador de rádio estava de folga. Alguns dizem que a tripulação do Titanic não conseguiu detectar o iceberg a tempo devido a uma ilusão de ótica. As condições atmosféricas naquela noite poderiam ter causado uma superrefração, o que poderia ter camuflado o iceberg. Afinal, ninguém realmente viu o iceberg até que estivesse perto demais do navio e sem tempo suficiente para mudar de direção e evitar o acidente. Nem sequer se passou 1 minuto inteiro entre o momento em que viram o iceberg e a colisão. Apenas 37 segundos. E o Titanic levou 2 horas e 40 minutos para desaparecer sob as ondas do oceano. Eles estavam a caminho do novo mundo quando um encontro com um iceberg destruiu seus sonhos e esperanças. Houve pânico, lágrimas e despedidas de partir o coração. Igual a história do Jack e da Rose. Será mesmo? Vamos ver se você conhece bem a verdadeira história do Titanic. A história de amor de Jack Dawson e Rose DeWitt Bukater foi inspirada em acontecimentos reais. E aí, fato ou mito? A história de amor mais emocionante de todas, do filme Titanic, foi totalmente inventada pelo roteirista e diretor do longa James Cameron. Mas alguns passageiros que apareceram no filme eram reais, e por mera coincidência, havia um Jay Dawson a bordo. O nome dele era Joseph, não Jack, e ele trabalhava como aparador de carvão. O objeto mais caro perdido com o Titanic foi uma pintura de Pablo Picasso. Será mesmo? É um mito, mais uma pérola inventada para o famoso filme.
O objeto mais valioso que afundou com o Titanic provavelmente foi uma pintura de Mary Joseph Blondel, criada em 1814. Outros objetos valiosos eram um violino que pertencia a Wallace Hartley, o músico que insistiu que eles tinham que tocar até o último momento. Havia também um Renault Type CB Coupé de Ville 1912, que hoje custaria milhões de dólares, um manuscrito de Joseph Conrad, anotações da primeira edição de Francis Bacon, 5 grand pianos Steinway e, claro, alguns pratos e xícaras de porcelana e as joias dos passageiros da primeira classe. O Titanic foi o maior e mais luxuoso navio de passageiros de sua época. Isso soa verdadeiro para você? Sim, é totalmente verdade. O Titanic foi o maior navio já construído na época de 1912. Ele tinha 270 metros de comprimento e capacidade máxima de 2.435 passageiros. Isso não é muito se comparado ao maior navio de cruzeiro de hoje, o Symphony of the Seas. Ele é só um pouquinho mais comprido que o Titanic, mas consegue comportar mais que o dobro de passageiros. E sim, nenhum outro transatlântico é páreo para o Titanic em termos de luxo, nem os atuais. Foram gastos mais de 200 milhões de dólares, convertidos na moeda atual, para construí-lo. As passagens também eram caríssimas. Convertidas para valores atuais, as de primeira classe variavam de 1.700 dólares por uma beliche a 50 mil por uma das 2 suítes Parlou. As passagens de segunda classe custavam 700 dólares, e os passageiros da terceira classe tiveram que pagar entre 170 e 460 dólares. A maioria dos passageiros do navio inafundável conseguiu sobreviver. Verdade ou mentira? Lamentavelmente é mentira. Apenas 37% de todos os passageiros sobreviveram à tragédia. Cerca de 61% dos passageiros da primeira classe, 42% da segunda e 24% da terceira conseguiram sair vivos de lá. O Titanic estava passando pelo Triângulo das Bermudas quando o acidente aconteceu. Deve ser por isso que ele naufragou. E então, mito ou verdade? %100% mentira. O Titanic nunca passou nem perto do Triângulo das Bermudas. O transatlântico afundou cerca de 645 quilômetros ao sul de Terra Nova, que é uma distância enorme até o norte das Bermudas, a famosa região onde navios e aviões desapareceram sem deixar rastros. A culpa do Titanic ter afundado é da Lua. Verdadeiro ou falso? Essa é verdade. A Lua tem grande influência nas marés da Terra. Quanto mais próximo esse satélite estiver do nosso planeta, mais fortes as marés serão, por causa do aumento da gravidade. Em 1912, a Lua estava tão próxima que fez várias geleiras na Groenlândia se partirem. Pedaços gigantes de gelo que se desprenderam das geleiras começaram a flutuar para o sul. O evento superlunar aconteceu apenas 6 minutos após uma maré primavera, quando o alinhamento da Lua, do Sol e da Terra faz a gravidade deles se juntar e alcançar seu pico 2 vezes por mês. E um dia antes, nosso planeta passou o mais próximo do Sol naquele ano, fazendo a gravidade ficar ainda mais forte. Essa mistura de eventos criou as condições perfeitas para uma das marés mais poderosas da história. Os icebergs que se desprenderam das geleiras da Groenlândia foram para as águas costeiras de Labrador e Terra Nova, onde geralmente encalhavam. Para seguir adiante, eles precisavam derreter e se tornar mais leves, ou pegar uma maré alta que os impulsionasse para frente. A maré de 1912 foi altíssima, então eles mudaram muitas rotas de navegação para o sul por causa da grande quantidade de icebergs. Menos o Titanic, é claro, pois acreditavam que ele era inafundável. O Titanic levou 4 horas e 40 minutos para afundar. E aí, o que você me diz? É falso. Se você é um especialista em Titanic, sabe que ele levou 2 horas e 40 minutos para afundar. E foi até bastante tempo, considerando os danos causados pelo iceberg. Ele só não afundou mais rápido por causa da estrutura do navio. Havia 16 compartimentos à prova d'água na parte de baixo do navio.
Eles foram uma tábua de salvação para os sobreviventes. Quando o iceberg bateu no casco do navio, invadiu 6 deles. O Titanic não afundaria se apenas 4 compartimentos tivessem sido destruídos. A água encheu os primeiros 6 compartimentos dentro de 1 hora. Nesse meio tempo, a embarcação inclinou um pouco para a direita. Aí, a água começou a inundar o 7º compartimento, quando os outros 6 primeiros já estavam cheios. E a partir daquele momento, a velocidade de naufrágio foi crescendo a cada segundo. A proa do navio afundou e a popa levantou. Uma das maiores causas da tragédia do Titanic foram os foguetes de sinalização. Verdadeiro ou falso? Você decide. É verdade. Quando qualquer navio afunda, os tripulantes podem soltar sinalizadores vermelhos. Eles indicam para todas as embarcações que estão próximas que alguém está em perigo. Mas sabe-se lá por quê, alguém colocou sinalizadores brancos na caixa do Titanic. Quando o navio bateu no iceberg, todos os tripulantes soltaram sinalizadores brancos. Outro navio, o SS Californian, estava ali perto na hora. Seu capitão sabia que o Titanic estava passando por uma região perigosa, cheia de icebergs. A tripulação do navio não viu o Titanic afundando na escuridão, mas viu os sinalizadores. A comunicação a rádio entre as embarcações não funcionou. O operador do SS Californian desligou o receptor. O capitão do Californian sentiu que havia alguma coisa errada, então enviou um sinal Morse de lâmpada para o Titanic. Mas já era tarde. O navio estava submerso, então ninguém pôde responder. Outro navio, o Samson, estava navegando perto do Titanic, mas com as luzes apagadas, pois estava caçando focas, uma atividade ilegal. Quando o capitão viu os sinalizadores brancos do Titanic, pensou que fosse a guarda costeira. Então, o navio Samson se afastou o máximo que pôde. A tripulação percebeu que havia abandonado os passageiros em apuros quando chegou à Islândia e ficou sabendo da terrível notícia. Em 1996, uma expedição conseguiu tirar o Titanic do fundo do mar. Você acredita nisso? Houve diferentes ideias para tirar o Titanic de lá, com ar comprimido, colocando-o sobre uma tela de arame e cobrindo com nitrogênio líquido, ou usando ímãs gigantes. Mas a única tentativa real de tirar o Titanic do fundo do mar aconteceu em 1996 e deu totalmente errado. A meta da expedição era levantar parte de seu casco, que pesava cerca de 21 toneladas. Ela seria a maior parte do navio a ver a luz do sol de novo, se a operação tivesse dado certo, claro. Eles lançaram 4 bolsas gigantes cheias de diesel no fundo do oceano e as prenderam na placa do casco. Depois, as bolsas de combustível foram soltas e começaram a levantar a peça sozinhas. A placa estava a 60 metros abaixo da superfície quando o tempo fechou. Os membros da expedição decidiram rebocar a peça para águas mais tranquilas, cerca de 130 quilômetros adiante. Mas, muito antes de chegarem ao destino planejado, metade da placa se quebrou e afundou de novo. 2 das bolsas pareciam ter se soltado e o casco desceu. Ficar na água a 21 graus por muito tempo definitivamente não fará bem à sua saúde. Uma temperatura de 10 graus é um pesadelo. A sensação é de muito mais frio do que o ar na mesma temperatura. Os passageiros do Titanic estavam na água com 2 graus negativos. Você pode imaginar o quão frio era isso? Até o iceberg que o transatlântico encontrou era mais quente. A água só não congelou por causa do alto teor de sal. Mas e se a temperatura estivesse mais alta? E se o navio tivesse afundado em um mar de, digamos, 50 graus? Teoricamente, isso poderia ter acontecido se as águas do Atlântico Norte encontrassem uma corrente quente na parte sul do oceano no dia do desastre. Mas este calor não teria sido o suficiente. A área dos oceanos é muito vasta e a temperatura é muito baixa à noite. A corrente quente por si só não faria diferença para quem estava no mar. Mas se o Titanic tivesse afundado em outro lugar em um determinado momento, talvez todas as pessoas pudessem ter sido salvas graças a um incrível fenômeno natural. Agora, todos a bordo. Nossa viagem para um universo paralelo vai começar. É uma noite sem lua, de 14 para 15 de abril. O Titanic colide com um iceberg. A água gelada inunda os convéses inferiores. O capitão envia um sinal de socorro. O navio de resgate mais próximo, o Carpathia, está a 95 km de distância do cruzeiro afundado. Na velocidade máxima, ele chegará em 4 horas. Isso é muito tempo mesmo em águas tropicais quentes, já que o corpo perde calor de qualquer maneira. O Titanic começa a afundar. A tripulação baixa os botes salva-vidas.
Alguns dos passageiros saltam no mar. O navio está afundando, não há mais botes, então você pula junto com outros passageiros. E parece que entrou em um enorme iceberg. A água é tão fria que é difícil se mover. Não dá nem para gritar, pois não há ar em seus pulmões. Neste momento, sente um calor agradável vindo das profundezas, que sobe acima dos joelhos e da cintura, depois atinge o pescoço. Finalmente, você recupera o controle de seus músculos e pode respirar profundamente. Então percebe que todos os outros passageiros sentem o mesmo. A água fica um pouco quente, isso o deixa feliz. Mas em um momento, o horror substitui a sua alegria. O oceano começa a espumar, e não por causa da alta temperatura, mas porque algo está subindo do fundo do oceano. Você ouve um som baixo e pesado vindo das profundezas. Não é o Titanic afundando, mas algo maior. Aí é possível ver um enorme iceberg nas proximidades, que está derretendo e um pedaço enorme se soltando. 1 milhão de bolhas aparecem na superfície, então você sente algo bater na sua perna. Milhares de estranhas rochas leves estão vindo de baixo, há também placas maciças entre elas. As pessoas as usam como botes salva-vidas. Você sobe em uma daquelas rochas e olha para o navio. Ele não afunda, pois toda a água está borbulhando e o empurrando para cima. Você pega uma das pedrinhas e entende tudo. É Pedra Pomes, um vulcão subaquático acordou bem debaixo da embarcação. Milhares de toneladas de rocha vulcânica estão flutuando na superfície. Após a erupção, o magma sacode toda a área, aquece a água e destrói o fundo do mar. Mas não resulta em nada destrutivo na superfície. A enorme pressão de centenas de milhões de litros de água suprime o poder do vulcão. Rochas derretidas da crosta terrestre são pressionadas contra o fundo do mar e as pedras pomes sobem para a superfície. E aqui está o motivo para isso acontecer. A camada superior da Terra consiste em muitas partes sólidas, as placas tectônicas. Elas colidem umas com as outras e se dividem. E quando uma parte se separa da outra, o magma surge imediatamente. Então, todos os vulcões são esses locais de falhas instáveis. Se o Titanic tivesse navegado sobre uma dessas áreas durante uma erupção, muitos passageiros teriam sido salvos. De volta ao universo paralelo. Você percebe que o transatlântico começa a afundar novamente. A água não está mais borbulhando. O vulcão se apagou. Em questão de segundos, o oceano fica gelado novamente. Felizmente, você tem seu bote salva-vidas de Pedra Pomes. Isso é o suficiente para esperar pelo resgate. Mas vamos imaginar uma situação sem vulcão subaquático e um iceberg, em que a água estivesse quente desde o início. Um dos motores no compartimento do motor do navio quebra. Vários canos estouraram por causa do aumento da pressão e agora há uma rachadura no casco. A água está enchendo os convéses inferiores e a embarcação está afundando. As pessoas escapam em botes salva-vidas. Há menos pânico, já que a noite está quente e ninguém está congelando. Cada passageiro recebe um colete salva-vidas. O Titanic está se partindo. Você entende que tem que pular. O gigante afunda. Muitos passageiros caem no mar horrorizados. Eles mergulham no oceano escuro e imediatamente vão para a superfície. O pânico e o caos completo tomam conta. O cruzeiro desaparece no escuro e finalmente tudo fica em silêncio. Alguns minutos se passam e você percebe que não há pânico algum. A água está morna. Quase todos os passageiros têm colete salva-vidas. Alguém está flutuando nos destroços do navio de madeira. Depois de algumas horas, a água não parece mais tão confortável. O oceano tira o calor do seu corpo. Para se manterem aquecidos, os passageiros nadam mais próximos uns dos outros em um círculo apertado. Sim, agora é bem possível esperar mais algumas horas até que o resgate chegue. As pessoas nos botes salva-vidas se aproximam e levam as que congelam a bordo. Elas se revezam, 20 minutos na água, depois 20 minutos nos barcos. É essencial não tirar a roupa, mesmo a molhada ajuda a manter o corpo aquecido por mais tempo. E quando parece que todos estão salvos, alguém grita. Uma garota em um bote parece assustada. Ela treme de medo e aponta o dedo para a água escura. Os passageiros tentam ver o que tem lá e percebem uma barbatana triangular. 1, 2, 3, são muitas. O barulho do navio afundando atraiu um grupo de tubarões. E agora eles estão rondando os sobreviventes, na esperança de satisfazer sua fome. Estão nadando devagar e não parece que vão atacar, mas é preciso manter os olhos abertos, pois estes são alguns dos tubarões mais agressivos e perigosos do mundo, os cabeças chatas. Eles podem ser ágeis, rápidos e imprevisíveis.
não nadam nas águas frias do Atlântico, mas a desse universo paralelo é perfeita para eles, que são fortes e resistentes, e criam a ilusão de lentidão para deixar suas presas relaxadas. São chamados de cabeças chatas por causa do focinho curto e rombudo, como o de um touro, e gostam de acertar um alvo ou outros tubarões com a testa. Vários deles estão abauroando os barcos. Alguém cai na água. Felizmente, as pessoas ajudam a pessoa a voltar. Os tubarões não recuam. Caos e pânico se instalam. Todos estão gritando e jogando água com os remos para assustar os peixes, mas isso não ajuda. Um dos tubarões abre a boca cheia de dentes e se agarra a um bote. Neste momento, você percebe mais barbatanas nas proximidades. Um bando de grandes tubarões brancos chega para a festa. Eles são alguns dos animais mais perigosos do planeta. São grandes, rápidos e fortes, e seus 300 dentes triangulares alinhados em várias fileiras são afiados como lâminas. Os bichos nadam ao redor dos barcos e assustam os cabeças chatas. Você cai do bote e vê uma grande barbatana se aproximando. O medo desperta o seu instinto de sobrevivência. Você está dando o seu melhor para nadar para longe dali o mais longe possível. Claro, é inútil, pois o tubarão é muito mais rápido e definitivamente irá te pegar. Você sente seu pé tocando o nariz do animal. O outro pé entra na boca cheia de dentes. Você grita de horror. Depois de um segundo, o tubarão o solta. Isso porque essa espécie raramente ataca as pessoas. Se morde é apenas para testar. Afinal, a presa favorita dela é a foca. O bicho simplesmente perde o interesse se perceber que você não é uma. Mas se ele estiver morrendo de fome, não importa o tipo de presa. Para sua sorte, este não está faminto. Os sobreviventes nas embarcações também não têm quase nada a temer. Os tubarões brancos não os atacam. Eles podem empurrar os botes um pouco, mas apenas para testar. Os animais agora estão nadando para longe, mas um cabeça chata surge e parece que está com fome. Ele está nadando na sua direção, abre a boca e uma buzina alta de navio penetra na água. É o RMS Carpathia que chegou para prestar socorro. Todos os tubarões nadam assustados. Os passageiros são salvos. De volta ao universo, a outra embarcação que estava por perto e poderia ter salvado os passageiros muito antes, mas isso já é outra história. Ninguém imaginava que o inafundável Titanic colidiria com um iceberg, exceto por um homem, William Thomas Stead. Bom, não diretamente, é claro. Não é como se ele tivesse pulado da cama um dia, imaginando o naufrágio do Titanic. Em vez disso, ele escreveu um conto empoderador chamado Como o Navio a Vapor Naufragou no Meio do Atlântico por um Sobrevivente, em 3 de março de 1886, 26 anos antes de o Titanic afundar. Ok, vamos fazer uma rápida recapitulação. O Titanic estava viajando de Southampton para Nova York em abril de 1912 no Atlântico Norte. O navio atingiu um iceberg e, menos de 3 horas depois, estava completamente debaixo d'água. Das 2.208 pessoas a bordo, apenas 706 sobreviveram, devido ao número limitado de botes salva-vidas e à água gelada. Outro navio de passageiros, o Carpathia, atendeu o pedido de socorro, pegou os sobreviventes e os levou em segurança para Nova York. O conto que William Stead escreveu era sobre Thomas, um marinheiro britânico que entrou em um navio de passageiros com destino aos Estados Unidos. Em determinado momento, o protagonista percebeu que não havia botes salva-vidas suficientes para todos a bordo do navio, caso algo acontecesse. Alguns dias depois, uma forte neblina cobriu tudo. A sorte não estava do lado da embarcação e ela colidiu com um navio sem rumo, assim como o Titanic atingiu o iceberg. Apenas 200 das 916 pessoas chegaram em segurança aos Estados Unidos. O personagem principal conseguiu sobreviver pulando na água e subindo em um dos botes salva-vidas. Você poderia imaginar que a história iria fazer com que todos na indústria adicionassem botes salva-vidas extras em navios. Mas, infelizmente, esse conto recebeu muito pouca atenção quando foi publicado. Ainda mais tragicamente, William Thomas Stead estava no Titanic quando ele afundou, e ele não sobreviveu. Os sobreviventes que conheciam Stead mencionaram que ele estava sempre alegre e adorava conversar durante as refeições. Ele elogiou o design do navio e o quão resistente ele era. Testemunhas também falaram sobre como ele fora proativo quando o navio estava afundando, dando seu colete salva-vidas para outra pessoa. Ele era jornalista de profissão e estava a caminho de Nova York para uma cerimônia.
Uma de suas contribuições mais importantes para o jornalismo moderno foi o uso de ilustrações em artigos de jornal. Ele também introduziu entrevistas em jornais, e elas ainda são usadas hoje, assim como as ilustrações. Mas esta história não foi o único trabalho publicado que previu o desastre. Morgan Robertson foi um autor e ex-capitão de navio que escreveu contos e romances. Seu livro mais notável é O Naufrágio do Titã. Também é conhecido como Futilidade. O livro foi escrito em 1898, 14 anos antes do Titanic. Era uma história fictícia sobre Titã, um transatlântico semelhante ao Titanic, que estava cruzando o Atlântico Norte. Também é uma coincidência que Titã era tão rápido quanto o Titanic e compartilhava muitas outras semelhanças, como o tamanho ou design. O livro o descreve como inafundável e o maior navio a navegar pelo oceano na época, o mesmo que se dizia sobre o Titanic. Outra semelhança estranha foi o número limitado de botes salva-vidas. A história aconteceu em abril, e foi em abril que o Titanic partiu em sua jornada e atingiu um iceberg. A história do Titã também mencionou que quase ninguém sobreviveu ao acidente horrível. Ao contrário da história de Stead, o protagonista de Robertson teve um caminho diferente. O naufrágio do Titã acontece em algum lugar no meio do livro, então, após o acidente, o personagem principal continuou com a sua vida. O livro foi trazido de volta aos holofotes após o desastre do Titanic. Como alguém poderia descrever os eventos que ocorreriam quase uma década depois com tanta precisão? Muitos começaram a acreditar que Robertson fosse capaz de ver o futuro, mas a realidade era que Robertson sabia como um navio funcionava. Foi fácil para ele escrever o âmago das coisas sem fazer pesquisas. Realisticamente, uma das maiores ameaças para os navios naquela época era atingir um iceberg ou colidir com outros navios. A história seguinte soa um pouco misteriosa. Certa vez, Alex Mackenzie ouviu uma voz que o avisou para não embarcar no Titanic. Mas quando ele se virou, não tinha ninguém. Enquanto ele continuava andando, a voz falou novamente, mas desta vez foi mais alto e claro. Ele levou o aviso a sério e decidiu cancelar a viagem e voltar para Glasgow, na Escócia, sua cidade natal. Seus avós não ficaram muito felizes em encontrá-lo em casa em vez de estar no Titanic. Afinal, a passagem era muito cara. Essa decepção logo desapareceu quando souberam que o navio havia atingido um iceberg. John Coffey era membro da tripulação do Titanic, mas decidiu abandonar a viagem quando o navio parou em sua cidade natal em Queenstown, na Irlanda. Sua voz interior lhe disse para sair do navio, e assim o fez. Ele tinha apenas 23 anos na época, e para alguém da sua idade poderia ter sido um grande impulso na carreira e uma oportunidade de crescimento. Apesar da terrível tragédia, ele assinou o contrato para trabalhar com o RMS Mauritânia poucos meses após o naufrágio do Titanic. Isso que eu chamo de comprometimento. Algumas informações adicionais foram reveladas sobre o que pode ter contribuído para o naufrágio do Titanic. Os construtores insistiam que o navio era inafundável, mas muitas pessoas mais tarde teorizaram que as chapas de aço do navio eram muito frágeis para a água gelada do Atlântico. Isso pode ter ocasionado que os rebites estourassem, permitindo que a água do oceano se infiltrasse para dentro. Outra teoria é que pode ter havido um incêndio no casco do Titanic que estava acontecendo por 3 semanas antes da viagem. O fogo amoleceu o aço, permitindo que o iceberg o cortasse como uma faca quente cortando manteiga. Algumas fotos de antes do navio partir em sua viagem mostram marcas pretas no casco, que podem ter sido causadas pelo fogo. De qualquer forma, o iceberg teria causado danos significativos, independentemente de um incêndio anterior ou não. Algumas pessoas também culpam aqueles que projetaram o Titanic. O navio foi construído com grandes juntas na parte inferior, que provavelmente quebraram facilmente durante a colisão. Claro, são todas teorias, mas sabemos de fato que o iceberg foi o personagem principal deste drama e que as obras de Stead e Robertson deveriam ter sido levadas a sério. De qualquer forma, esta deve ser uma lição para o futuro, ajudando a prevenir acidentes trágicos semelhantes. Por sinal, transatlânticos e navio de passageiros não existiriam se não fosse por Thomas Newcomen. Em 1712, ele inventou uma máquina a vapor que era tão forte que era capaz de produzir energia suficiente para alimentar um navio. E um século depois, em 1819, o primeiro navio a vapor atravessou o Oceano Atlântico para Liverpool, no Reino Unido. Ele levou apenas 29 dias para atravessar o oceano. A indústria de navios de passageiros cresceu no início do século XX, facilitando que as pessoas se mudassem para a América ou saíssem de férias.
Com o passar das décadas, o uso de aeronaves roubou os holofotes dos navios de passageiros, já que os aviões eram mais rápidos e eficientes. Hoje em dia, é bastante raro que um navio de passageiros colida com alguma coisa em águas abertas. As tecnologias modernas podem detectar qualquer coisa que possa representar uma ameaça e até mesmo prever um clima tempestuoso. Atualmente, os navios de cruzeiro são gigantes em comparação com os da era do Titanic. Os navios modernos podem transportar quase o dobro do número de passageiros e ter comodidades com as quais as pessoas naquela época só podiam sonhar. Atualmente, a maioria dos navios de cruzeiro oferecem opções de vários restaurantes, várias piscinas e salas de jogos para fazer uma pausa. Se você estiver a fim de se divertir, pode assistir a apresentações ao vivo. Não se esqueça do heliporto. Por que não? Não se preocupe se você começar a se sentir mal. Os médicos a bordo estão sempre prontos para ajudar qualquer passageiro necessitado. E esses navios só vão ficar maiores. Colocar o Titanic em um navio de cruzeiro moderno lado a lado é como comparar um Concorde com um Doberman. Naquela época, o Titanic era o maior e mais avançado navio com o qual alguém poderia sonhar. Então, quem sabe o que o futuro dos navios de cruzeiro pode trazer? Podemos até ter cidades inteiras flutuando por aí. Acho que seria um barco gigante. Você sabe o que é SOS, não é? 3 pontos, 3 barras e mais 3 pontos. É um sinal fácil de acertar em código Morse. Significa salve nossas almas ou salve nosso navio, ambos na sigla em inglês. A tripulação do lendário Titanic tentou desesperadamente enviar esse sinal por 2 horas, na noite de 14 de abril de 1912. Havia outras embarcações não muito longe do local onde o iceberg afundou o poderoso titã dos mares, mas o pedido de ajuda aparentemente desaparecia antes que pudesse chegar até elas. O navio de passageiros SS Mount Temple captou um sinal e tentou responder, mas o Titanic nunca recebeu a resposta. Então, o que estava silenciando os pedidos de socorro do gigante? Algum desconhecido Triângulo das Bermudas do Atlântico Norte? Considere o seguinte: testemunhas oculares dizem que o céu estava colorido com uma brilhante aurora boreal naquela fria e fatídica noite. Sim, linda, mas essa aurora boreal pode ter determinado o destino do Titanic para sempre. Veja, a aurora boreal se forma graças às tempestades geomagnéticas. Parece complicado, mas elas são basicamente flutuações na esfera magnética da Terra, e o que causa isso é o próprio Sol. A esfera magnética é como uma bolha protetora que envolve o nosso planeta. Ela impede que raios solares prejudiciais, ventos e outros perigos cósmicos cheguem até nós. Sem ela, a vida no nosso planeta não seria possível. A Terra seria mais parecida com Marte. Você também tem que agradecer pelas bússolas apontando para o norte. Os especialistas sabem que a magnetosfera da Terra afeta os equipamentos de navegação, ou os fazem parar de funcionar, o que nos traz de volta ao Titanic. Recentemente, um trabalho de uma pesquisadora meteorológica chamada Mila Zinkova propôs uma teoria de que as explosões solares, que provocaram uma tempestade geomagnética, poderiam ter desempenhado um papel importante no fim prematuro do Titanic. As explosões solares ficam sempre presentes na Terra. Algumas pessoas são especialmente sensíveis às tempestades magnéticas causadas pelas explosões. Esses azarados podem sentir fraqueza, fadiga, dores de cabeça e até mudanças de humor. Em dias normais, a pressão é a mesma dos dois lados. A magnetosfera bloqueia todas as coisas ruins e estamos todos felizes. Mas às vezes, ocorrem explosões no Sol. Elas podem ser enormes, do tamanho da Terra, e disparam uma onda de partículas carregadas que colidem com a magnetosfera em altas velocidades. Nossa bolha protetora, então, entra em cena para a defesa. Ela encolhe, deforma e empurra essas partículas em direção aos polos. Passemos para aquelas luzes brilhantes dançando sobre o Titanic naquela noite. No norte, a conhecemos como aurora boreal. No sul, como aurora austral, ou luzes do sul. Quando a magnetosfera empurra essas partículas solares e cósmicas em direção aos polos, elas colidem com diferentes moléculas de gases. É por isso que se vê aquela gama de cores. Por exemplo, o oxigênio pode ficar verde ou vermelho, dependendo da distância, e o nitrogênio fica azul ou roxo. O que várias pessoas viram naquela noite foi exatamente esse fenômeno, incluindo o segundo oficial do navio de resgate Carpathia. Ele anotou no diário de bordo antes de receber o pedido de socorro do Titanic. Mas estou me adiantando. As auroras são um sinal visível de uma tempestade geomagnética. Agora, sobre o equipamento de navegação, isso se aplica a dispositivos de satélite e radiofrequência. Lembre-se de que eles não tinham iPhones na época do Titanic. Então, uma pessoa comum não conseguia perceber que seus aparelhos estavam enlouquecidos.
mas dispositivos de navegação e telégrafo sem fio existiam e eram usados ativamente. Voltemos para a Idade Média, quando os marinheiros notavam que, em alguns dias, as bússolas enlouqueciam. As flechas giravam em todas as direções e as pessoas naquela época não tinham ideia do motivo. Foi só no século XVIII que os cientistas franceses descobriram que esses dias problemáticos ocorrem ao mesmo tempo em que manchas pretas aparecem no Sol. Explosões solares. Pronto, mistério solucionado. Agora, o Titanic tinha o equipamento de rádio mais avançado e conhecido da época. Eles o testaram exaustivamente para se certificar de que funcionava em distâncias de até 3.200 quilômetros. O Titanic passou em todas as provas. No dia 10 de abril de 1912, o enorme transatlântico deixou Southampton e partiu para Nova York. No dia seguinte, a tripulação começou a receber os primeiros relatos de icebergs e pedaços de gelo à deriva. A equipe colocou pontos no mapa para marcar as coordenadas e suspirou aliviada. Todos os pontos problemáticos estavam ao norte da rota planejada do Titanic. Mas depois de alguns dias, as advertências indicavam cada vez mais para o sul, o que prejudicaria o majestoso navio. No dia 14 de abril, o capitão Edward Smith decidiu mudar o trajeto para o sul na esperança de contornar o gelo. Isso acabou sendo um grande erro. Voltemos para a tempestade magnética. Se o equipamento de navegação estivesse danificado, mesmo por um pequeno erro de meio grau, o comandante poderia ter levado a embarcação por engano na direção de um aglomerado de icebergs. O que ainda é pior, os operadores de rádio ignoraram os avisos vindos de outros navios. Ou isso, ou simplesmente esqueceram de repassá-los ao capitão. Como contratados da empresa de rádio, eles estavam mais interessados em transmitir telegramas pagos dos passageiros do luxuoso Titanic. O transmissor de rádio parou de funcionar naquela noite, provavelmente por causa de todo o tráfego de mensagens particulares. Quando finalmente foi consertado, o operador Jack Phillips recebeu outra mensagem do SS Californian às 22h30. Era uma tentativa para avisar Phillips sobre as coordenadas de icebergs à deriva, mas ele não deu atenção, porque estava nervoso e com pressa. A tempestade magnética era a culpada pelos nervos à flor da pele e o mau humor? Podemos apenas especular, mas como você sabe, algumas pessoas são mais sensíveis a essas coisas. O clima estava bom, o oceano estava calmo, a água estava lisa como vidro. Apesar de todos os avisos, o navio continuou a navegar a uma velocidade máxima de 40 km por hora. Uma hora depois, o Titanic colidiu com o terrível iceberg. No dia 15 de abril, à 00h14, os operadores do Titanic começaram a transmitir os primeiros sinais de pedido de socorro. O SS Californian estava navegando a apenas 32 quilômetros da embarcação e poderia facilmente ter ido para um resgate rápido. Mas 10 minutos antes do desastre, o operador de rádio do Californian tinha ido para a cama. Ele era o único que entendia o código Morse no navio. De acordo com esta nova teoria, as anomalias magnéticas possivelmente bloquearam as mensagens do Titanic para os outros navios. Por exemplo, o vapor SS La Provence não recebeu nenhum sinal de embarcação naufragada. No entanto, ainda estava recebendo transmissões de outro gigante, o Olympic, que estava a 800 quilômetros do Titanic. Naquela noite, os sinais estavam estranhos. Eles simplesmente se perdiam em algum lugar do espaço. Ou era como um enigma confuso, impossível de resolver. O SS Mount Temple recebeu uma mensagem e correu para ajudar o Titanic. Mas, como quis o destino, ele ficou preso no gelo. Chegou até nas últimas coordenadas conhecidas do Titanic, mas o transatlântico de luxo estava longe de ser visto. Então as coordenadas eram realmente precisas? O vapor Carpathia estava a cerca de 100 quilômetros de distância. À 00h30, seu operador de rádio disse à tripulação do Titanic que eles estavam indo para o resgate. Famoso pela ajuda, o Carpathia foi a toda velocidade. Mas aqui está a parte estranha. No início, foi para o lugar errado. A tempestade magnética pode ter desregulado seu equipamento. A boa notícia é que acabou chegando no lugar certo, ao ver os botes salva-vidas cheios de passageiros. Curiosamente, assim que chegou ao continente, o Carpathia não teve problemas com seu equipamento. O blackout aconteceu próximo ao local dos destroços. A investigação que houve depois culpou os radioamadores por bloquear os sinais. Agora podemos saber que pode ter sido o contrário. Zinkova explica que, naquela época, não se sabia exatamente como e em que medida o Sol influenciava a Terra. Ninguém poderia ter adivinhado que o Sol poderia adulterar o equipamento de navegação desses enormes navios, especialmente aquele que tinha o melhor dos melhores da época. A outra teoria de que até a Lua poderia ter desempenhado um papel nessa história
Alguns pesquisadores afirmam que, em janeiro de 1912, nosso satélite natural estava mais perto da Terra do que o normal. Isso causou marés muito fortes e elevou o nível do mar. Todos os anos, os icebergs se separam da Groenlândia e vão parar em Terra Nova, no Canadá. Mas não naquele ano. O aumento do fluxo de água os empurrou por mais 3 meses ainda. E em abril, eles estavam no caminho dos navios transatlânticos. Infelizmente, foi a receita do desastre para o poderoso Titanic. Ele era o maior navio já construído em sua era e deveria ser inafundável. Mas poucos dias depois de sair em sua primeira viagem em 1912, o Titanic se foi sob as ondas implacáveis do Oceano Atlântico Norte. E de seus mais de 2.200 passageiros e tripulação, apenas 706 sobreviveram àquela noite trágica. Um navio menor teria se saído melhor na mesma situação? O tamanho do iceberg realmente foi importante? Foi um erro o navio mudar de rumo no último minuto enquanto tentava evitar o impacto? Estas são 3 perguntas que fazem as pessoas pensarem: e se? Sabemos que o Titanic era considerado uma maravilha da engenharia em sua época. Projetado por Thomas Andrews para a companhia de navegação britânica White Star Line, tinha pouco mais de 270 metros de comprimento e 53 metros de altura. Construído com espaço abundante para 840 cabines, uma piscina, uma quadra de squash, uma academia e 2 salas de jantar. Mas uma das suas características inovadoras e importantes podia ser encontrada abaixo do convés. O casco do Titanic era dividido em 16 compartimentos projetados para serem estanques. Até 4 desses compartimentos poderiam ser tomados por água em caso de violação, com os 12 restantes ajudando a manter o navio danificado à tona. Graças a esses compartimentos, o navio foi considerado inafundável. Há rumores de que Philip Frank, vice-presidente da White Star Line, até declarou: "É impossível que o Titanic afunde. O navio é inafundável e nada além de inconvenientes serão sofridos pelos passageiros." Em 14 de abril de 1912, isso provou ser um erro quando o Titanic atingiu um iceberg. À medida que o gelo rasgava ao longo do casco do navio, vários desses compartimentos estanques se romperam. Levou apenas 2 horas e meia para o Titanic afundar. O tamanho do iceberg que o Titanic atingiu selou seu destino? Um iceberg maior ou menor teria feito alguma diferença? Icebergs existem em uma grande variedade de formas e tamanhos. Eles são pedaços de gelo que se separam das geleiras ou plataformas de gelo no Ártico e na Antártica, e agora estão vagando pelo oceano até que eventualmente derretem. Um dos icebergs mais altos já encontrados facilmente faria o Titanic parecer pequeno. Descoberto em 1957, tinha 168 metros de altura. Isso é perto da altura do monumento a Washington. Imagine bater em algo deste tamanho. Icebergs menores, no entanto, podem ser igualmente perigosos. Alguns são do tamanho de casas e são considerados como pedaços de iceberg. Outros, mais próximos do tamanho de um carro, são chamados de growlers ou rugidos. Estes podem ser muito mais difíceis de serem localizados por navios e barcos, portanto mais difíceis de se evitar. E, embora menores, eles podem produzir muitos danos. Também é fundamental lembrar que os icebergs são sempre maiores do que parecem, com a maior parte de sua massa escondida abaixo da superfície do oceano. Na verdade, mais de 80% do volume de um iceberg está debaixo d'água. A maioria de suas bordas afiadas e irregulares não pode ser vista. Passe muito perto de um e você corre o risco de danificar o casco do seu navio. Como o Titanic não sabia de sua condenação iminente, um iceberg menor, atingido no mesmo ângulo, ainda poderia ter sido suficiente para derrubar esse poderoso navio. Agora é possível que, se o iceberg tivesse sido maior, ele tivesse sido avistado mais cedo. O Titanic poderia ter tido tempo de alterar o curso e evitar o impacto. Mas escapar daquele iceberg não teria garantido a segurança do Titanic. Ele estava viajando em um trecho perigoso do Atlântico chamado Iceberg Alley, ou Beco do Iceberg, que fica localizado a 402 quilômetros a leste e sudeste de Terra Nova, Canadá. Atrás de um iceberg pode haver outro, e outro logo depois. E assim a tripulação a bordo teria que permanecer muito atenta para evitar várias colisões potenciais, não apenas uma. Um navio menor poderia ter sido mais adequado para a viagem. O tamanho do Titanic era certamente um desafio quando se tratava de guiá-lo. Na verdade, tinha acabado de deixar sua doca em Southampton quando quase colidiu com outro transatlântico menor, o SS New York, escapando por apenas 60 centímetros.
O gigantesco navio a vapor obviamente não foi feito para manobrar rapidamente em lugares apertados. Um navio cujo tamanho exigia tempo e espaço para mudar de rumo. Mas quando se trata de navios versus icebergs, o tamanho de um navio nem sempre importa. O Icelander era um navio a vapor projetado para viajar pela passagem interior no Alasca. No verão de 1901, atingiu um iceberg, que rasgou um buraco na parte da frente ou na proa do navio. A embarcação não afundou imediatamente e a tripulação tentou guiá-la para um local seguro. Finalmente, o seu arco submergiu completamente e a popa levantou para cima e para fora da água. Não demorou muito mais para que o navio afundasse completamente. Dos 168 passageiros e tripulantes, 128 sobreviveram e 3 milhões de dólares em ouro foram perdidos. O Icelander tinha um casco de 73 metros, ou seja, quase um quarto do tamanho do Titanic. E esse tamanho menor não pareceu ajudar muito a evitar uma colisão com um iceberg. E depois teve o Hans Hedtoft, em 1959. Também conhecido como o Pequeno Titanic ou o Titanic dinamarquês, era considerado como o navio mais seguro à tona. Tinha 83 metros de comprimento, com 95 pessoas a bordo. Muito parecido com o Titanic real, o Hans Hedtoft foi projetado especificamente para lidar com a maioria dos desafios oferecidos pelo mar. Juntamente com seu fundo de aço duplo, também tinha um arco blindado e 7 compartimentos estanques. Como um navio assim poderia afundar? Mas podia. E aconteceu. Foi em sua primeira viagem, retornando a Copenhague, quando teve problemas. Em 30 de janeiro, atingiu um iceberg. Um SOS foi enviado, mas quando o Johannes Cruz chegou para ajudar, não se via mais o Hans Hedtoft. A única evidência da existência do navio era um colete salva-vidas que foi levado para a terra na Islândia, 9 meses depois. Novamente, o tamanho menor do navio não jogou a seu favor. Um Titanic de tamanho menor não teria garantido uma viagem segura em 1912. O IC final diz respeito à escolha de última hora quando o iceberg foi visto e o alarme soou. Primeiro, o Titanic poderia tentar uma parada completa, mas isso não era uma opção, já que o navio precisava de 800 metros para parar, e o iceberg estava a apenas 274 metros de distância. Em segundo lugar, o Titanic poderia tentar evitar o iceberg afastando-se dele. Isso foi o que o capitão pediu, mas a tentativa não teve sucesso, resultando em um corte profundo no casco do navio. A opção final? Colidir com o iceberg de frente. Isso teria feito alguma diferença? A resposta é um intrigante talvez. Alguns acreditam que uma colisão frontal teria salvo o Titanic. Nesse cenário, a colisão teria limitado os danos à própria frente do navio. Em vez de o iceberg rasgar o casco e comprometer vários dos compartimentos estanques, apenas 4 dos compartimentos teriam sido violados. Isso significa que os outros poderiam fazer seu trabalho de manter o Titanic à tona. O navio poderia ficar preso, incapaz de se mover, mas permaneceria acima da água até que a ajuda chegasse, o que daria tempo suficiente para que um outro navio como o Carpathia chegasse ao local do acidente e levasse as pessoas para bordo e em segurança. Um dos designers do Titanic, Edward Wilding, fez uma observação semelhante durante um inquérito sobre o naufrágio. Ele argumentou que a maioria das pessoas teria sobrevivido a um acidente frontal e que o Titanic em si não teria afundado. Outros discordam, no entanto. Primeiramente, as anteparas especiais do Titanic foram projetadas especificamente para proteger o navio contra colisões com outros navios, e não com icebergs. Esses compartimentos se amassariam após o impacto, absorvendo parte da força, enquanto o outro navio absorveria o resto. Embora os danos ainda fossem extensos, as anteparas restantes manteriam o navio à tona, mas um iceberg não tem a mesma flexão em uma colisão que você experimentaria com outro navio. A maior parte da força seria absorvida pelo Titanic, resultando em danos maiores ao navio. Pior ainda, o impacto seria realizado por todo o comprimento do navio. Rebites estourariam, juntas rasgariam, os compartimentos inundariam rapidamente e o navio afundaria ainda mais rápido, resultando em menos sobreviventes. De qualquer forma, como na maioria dos e se, nunca saberemos realmente a resposta. Por mais trágica que tenha sido a primeira e derradeira viagem do Titanic, resultou em mudanças que ajudaram a tornar as aventuras no mar muito mais seguras. Resultados de interrogatórios sobre o desastre levaram à criação da Patrulha Internacional de Gelo, ou ICC, em 1914. Uma organização que rastreia icebergs nos oceanos Atlântico e Ártico para garantir que os navios na área possam evitá-los.
Nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, passou a ser exigido que os navios carreguem botes salva-vidas suficientes para acomodar todas as pessoas a bordo. Treinamentos regulares com botes salva-vidas se tornaram obrigatórios. E, finalmente, as anteparas dos navios foram aumentadas para manter a água fora. Os fundos também foram esticados para criar cascos duplos, ajudando a tornar os compartimentos verdadeiramente estanques. Não há como negar que o Titanic foi uma tragédia terrível, mas as lições aprendidas com essa noite para jamais esquecer ajudaram a evitar muitas outras. O mês de abril de 1912 ficou marcado por uma das tragédias mais terríveis da história do mundo. A embarcação mais inafundável, o auge da engenharia da época, o enorme Titanic, afundou. Naquela noite escura e sem lua, o navio teve muitas chances de salvar seus passageiros. Havia outro navio a apenas alguns quilômetros de distância, e ele poderia ter salvado o Titanic, mas isso não aconteceu. Não era um navio fantasma, e não é uma lenda ou uma teoria, é uma realidade documentada. Há registros e depoimentos de testemunhas que confirmam isso. Mas por que esse navio não ajudou? Vamos descobrir o que aconteceu naquela noite, analisando esses eventos por 3 pontos de vista diferentes. Vamos começar com a versão do Titanic. 11h30 da noite. A lua se escondia atrás de nuvens escuras. A visibilidade era ruim. Tudo estava calmo no Titanic. Sob a orientação do capitão, o operador de comunicações mantinha contato com o continente por meio do rádio. Nesse momento, um estranho invadiu a frequência, interrompendo a comunicação do operador. Não ficou claro o que esse homem estranho queria e do que ele estava falando. O operador não tentou descobrir. Ele gritava com esse cara, exigindo que se desconectasse. A conexão foi interrompida. Às 11h40 da noite, o Titanic colidiu com um iceberg. O gelo quebrou o casco. A água começou a inundar os convéses inferiores. Ninguém estava em pânico ainda. 20 minutos depois, à meia-noite, a tripulação do navio enviou um sinal de socorro por meio de radiofrequência. Poucas pessoas entendiam a real gravidade da situação. Após 20 minutos, à meia-noite 20, começaram a baixar os botes salva-vidas com os passageiros. À meia-noite 25, receberam uma resposta ao sinal de socorro. Era o RMS Carpathia. O capitão informava que já estavam navegando em velocidade máxima em direção ao Titanic. Mas o problema era que o local do acidente ficava a 93 quilômetros de distância. Isso significava que o Carpathia só chegaria dentro de 4 horas. À meia-noite e 45, a tripulação do navio afundando lançou foguetes no ar. Esses fogos foram uma das principais razões para o terrível destino de muitos passageiros. Falaremos mais sobre isso adiante. 90 minutos depois, o convés do Titanic se partiu e o navio mergulhou nas águas do mar. Às 4h10, o Carpathia finalmente chegou ao local do naufrágio. Os membros da tripulação fizeram esforços heróicos para salvar todas as pessoas, levando 705 sobreviventes a bordo. Nesse momento, outro navio apareceu, era o SS Californian. O Carpathia navegou em direção à costa de Nova York com todas as pessoas. O Californian ficou circulando em busca de passageiros e não encontrou nada além de destroços. Esse navio estava a apenas alguns quilômetros de distância, enquanto o navio afundava nas águas geladas. O Californian poderia ter salvado essas pessoas, mas não fez nada. Seu capitão, Stanley Lord, cometeu um dos atos mais terríveis que um marinheiro pode permitir: não ajudar um navio que está afundando. Quando o mundo descobriu tudo isso, passou a detestar o capitão Lord. Ele não pôde ser acusado, e o julgamento não o puniu, mas sua carreira foi totalmente arruinada, pois nenhuma outra empresa naval o contratou. Apesar disso, ele nunca confessou que tivesse sido culpado. Antes de morrer, o capitão disse que não foi culpa dele. Se isso era verdade, então o que aconteceu lá? Isso nos leva à versão do Californian. Era a noite do dia 14 de abril. O Californian navegava nas águas frias do Atlântico Norte. O navio entrou em uma área com muitos icebergs. Às 22h10, o capitão Lord parou o navio. Estava muito perigoso se movimentar nessa área, pois o casco poderia ser danificado. Às 23 horas, o navio começou a deriva. Era impossível se mover em tais condições com uma visibilidade tão ruim. O capitão sabia que o Titanic estava vindo na mesma direção, então ordenou ao operador de rádio que avisasse o navio sobre o perigo. Evans, que era o operador de rádio, ligou o receptor e tentou entrar em contato com o Titanic. Ele passou cerca de 30 minutos tentando. A conexão foi finalmente estabelecida. Nesse momento, o operador de rádio do Titanic estava falando com o continente.
Evans interrompeu a conversa e tentou alertar o navio sobre os icebergs. O operador não entendeu as palavras de Evans e ficou irritado por ele ter invadido o canal tão descaradamente. Ele gritou com Evans e cortou a conexão. Cansado, Evans desligou o comunicador e informou seus superiores sobre o incidente. Ainda é um mistério a forma como o capitão reagiu a essa notícia. Ele provavelmente pensou que o Titanic sabia do perigo, então deixou Evans ir para a cama. Se o rapaz não tivesse desligado o rádio e se tivesse esperado 1 hora, teria ouvido o pedido de socorro do Titanic. Mas você não deve culpá-lo. Naquela altura, ele não tinha nenhum motivo oficial para ficar no transmissor. Evans estava muito exausto e não conseguia lutar contra o sono, então foi para a cama. O Titanic começou a afundar. Seu capitão enviou um sinal de socorro. O operador a bordo do Carpathia o captou, mas o Californian não, pois o receptor estava desligado. O capitão Lord não conseguia dormir. Ele sentia que algo estava errado. Enquanto isso, o Titanic ia afundando rapidamente. O capitão deu a ordem de lançar foguetes no ar, e aqui é o momento no qual ocorreu um dos erros críticos. Eles lançaram luzes de alerta, mas elas não eram vermelhas. Por algum motivo, a tripulação esqueceu de levar foguetes vermelhos a bordo, então iluminaram o céu com uma luz branca brilhante. Se você precisar enviar um sinal de socorro, tem que lançar luzes vermelhas. O capitão Lord viu as luzes, mas não as percebeu como um pedido de ajuda. Não era possível não haver foguetes vermelhos padrão em um navio tão grande quanto o Titanic. Mas infelizmente sim, o capitão Lord achou que o Titanic estava se afastando. Talvez houvesse alguma razão desconhecida por trás daquelas luzes brancas, mas ele realmente não sabia. Então o capitão Lord não tinha ideia de que o Titanic estava afundando. Ele ainda decidiu entrar em contato com a embarcação, mas dessa vez não através de comunicação por rádio. O capitão Lord não acordou o operador de rádio e enviou um sinal para o Titanic através de uma lâmpada de sinalização. É importante entender que muitos capitães da velha guarda não levavam a comunicação por rádio a sério. Eles não entendiam o valor dessa tecnologia. É por isso que o capitão Lord não acordou o Evans. Ele enviou sinais de luz, mas o Titanic não respondeu. Mais tarde, muitos sobreviventes mencionaram ter visto as luzes piscantes do Californian, mas não havia nada que pudessem ter feito. A tripulação do navio não ouviu seus pedidos de socorro. Às 2h20, o Titanic ficou completamente submerso. Pouco mais de 2 horas depois, o operador de rádio, Evans, acordou e ligou o transmissor. Ele ouviu muitos socorristas falando sobre o navio afundado. O rapaz entendeu tudo. Ele relatou ao capitão. Nesse momento, o Californian dirigiu-se imediatamente ao local do naufrágio, onde encontrou o Carpathia com os sobreviventes a bordo, partindo em direção a Nova York. O Californian ficou circulando e procurando pelas pessoas, mas não encontrou nada além de destroços. O Californian retornou ao continente. A notícia sobre o navio que poderia ter salvado o Titanic estava se espalhando por todo o país. O julgamento começou. O capitão Stanley Lord e a tripulação contaram sua versão, dizendo que seu navio estava parado. Muitas pessoas não acreditaram, e alguns dos passageiros sobreviventes afirmaram ter visto o Californian navegando. Ainda assim, o juiz os declarou inocentes. 1962. O capitão Stanley Lord estava bastante idoso. Ele chamou um escrivão para confessar algo. O capitão fez sua última observação sobre o caso. Ele jurou que não era culpado. Mas se o Californian não tivesse passado pelo Titanic naquele momento, então teria feito o quê? A teoria do Samson poderia responder a essa pergunta para nós. Samson, o navio caça-focas, estava navegando nas águas frias do Atlântico Norte. A tripulação não estava dormindo. Eles estudavam cuidadosamente os arredores, mas não porque estavam com medo dos icebergs. Eles tinham medo de encontrar a guarda costeira dos Estados Unidos. A tripulação do navio Samson capturava focas, o que é ilegal. Às 12h45, o capitão do Samson viu foguetes de sinalização brancos. A equipe tinha certeza de que era a guarda costeira. Apagaram as luzes e foram embora. Estava escuro, então não perceberam o naufrágio do Titanic e voltaram para a costa da Islândia, onde ficaram sabendo do desastre. Perceberam então que abandonaram os passageiros que se afogavam. O sobrinho de um dos tripulantes do Samson leu essa história no diário do seu tio. O sobrinho pediu permissão para publicar esses relatos. Todas as pessoas perceberam que o capitão Lord não era culpado, mas infelizmente ele não viveu para ver esse momento. Na verdade, ainda não se sabe quem foi o culpado nessa história.
2 navios estavam perto do Titanic. Seus capitães eram pessoas capacitadas. Eles teriam ajudado a salvar todos os passageiros. A culpa deles foi não conseguir entender o que o Titanic queria naquela noite escura. Alguém esqueceu de colocar sinalizadores vermelhos na caixa. Esse pequeno detalhe fatal foi uma das principais causas da tragédia. 14 de abril de 1912. A noite escura estava tomada por sons horríveis de uma embarcação de metal gigante se partindo em 2 pedaços. O maior navio da época colidiu com um iceberg que estava em seu caminho. Titanic. Uma das histórias mais famosas do século XX, a qual é assunto até hoje. O lado estibordo da embarcação gigante raspou contra o iceberg. Eram 23 horas e 40 minutos quando as coisas começaram a dar errado. Este iceberg causou danos suficientes para que pelo menos 5 compartimentos à prova d'água no casco começassem a encher com água. A tripulação imediatamente iniciou uma breve investigação para ver se seria possível fazer alguma coisa e consertar o que fosse necessário. Não tinha nenhuma outra embarcação por perto que pudesse socorrê-los, sozinhos na escuridão da noite fria, longe da terra. Oceano Atlântico Norte, cerca de 650 quilômetros ao sul de Terra Nova, Canadá. Eles precisavam de tempo para descobrir como trazer segurança às pessoas. Na realidade, tiveram algum tempo disponível, mas não o suficiente. Se você assistiu ao filme, sabe que o navio não afundou imediatamente após o acidente. Todo o processo durou cerca de 2 horas e 40 minutos. Mas a situação era difícil. Havia 2.200 pessoas para cuidar, incluindo tripulação e passageiros. E as coisas no navio estavam caóticas. O designer-chefe Thomas Andrews logo percebeu que o navio não seria capaz de se manter à tona. À meia-noite, toda a tripulação havia começado a preparar os botes salva-vidas. Eles tinham 20 botes, com espaço para apenas 1.178 pessoas, o que era um pouco mais de 50% das pessoas a bordo. A ordem era conduzir mulheres e crianças à segurança primeiro. Os membros da tripulação estavam lá para remar e guiar os botes. A situação nas 2 horas seguintes gradualmente começou a piorar. Os tripulantes tinham a tarefa de acordar os passageiros e avisá-los de que algo ruim estava acontecendo. Eles queriam colocá-los em uma frota de botes salva-vidas o mais rápido possível. À 00:15, alguns membros da tripulação enviaram um sinal de socorro. Um navio a vapor chamado Frankfurt estava entre os primeiros que receberam a mensagem e responderam, mas eles estavam a cerca de 300 quilômetros de distância. Alguns outros navios também receberam a mensagem e ofereceram assistência, mas infelizmente também estavam muito longe. À 00:20, o transatlântico Guard Carpathia recebeu um sinal de socorro do Titanic e mudou de rumo imediatamente. Eles estavam a 100 km de distância no momento e levariam mais de 3 horas para chegar lá. 20 minutos depois, a tripulação estava colocando o primeiro bote salva-vidas no mar. Ele transportava apenas 27 passageiros, embora tivesse espaço para 65. Muitos dos botes salva-vidas, que foram lançados primeiro, tinham lugares vazios. Os tripulantes estavam preocupados, pensando que as cordas não suportassem um bote salva-vidas cheio. E em um primeiro momento, muitos passageiros tiveram medo de deixar o navio. Eles ainda acreditavam que fosse impossível que o Titanic afundasse. Não conseguiam imaginar o que aconteceria nas próximas 1 a 2 horas. A tripulação estava disparando o primeiro de 8 foguetes de socorro, sem sucesso. Ninguém estava perto o suficiente para ajudar. A 1h20, eles haviam baixado 10 botes salva-vidas. O número 8 tinha apenas 28 pessoas a bordo. Um dos passageiros do número 10 era Milvina Dean, de 9 semanas. Mais tarde, ela se tornaria a última sobrevivente, que viveu até 2009 e completou 97 anos. Já eram 2 da manhã. 3 dos barcos dobráveis eram os únicos botes salva-vidas que ainda estavam no navio. A proa do navio havia inclinado e afundado bastante sob a superfície. Era possível ver as hélices de propulsão acima da água. Os tripulantes estavam baixando o bote salva-vidas dobrável D do telhado dos aposentos dos oficiais com mais de 20 passageiros. À medida que a proa do navio afundava, a água lavava o bote dobrável A do convés. Essas 20 pessoas estavam lutando, porque seu barco estava parcialmente cheio de água. Enquanto os membros da tripulação tentavam baixar o dobrável B, ele caiu. Antes de ajeitá-lo, a água o levou do navio. 30 passageiros ainda conseguiram encontrar segurança no bote salva-vidas virado. Às 2h17 da manhã, o telegrafista do navio decidiu transmitir uma última chamada de socorro. 1 minuto depois, a luz do navio finalmente se apagou.
O Titanic e todos deixados a bordo mergulharam na escuridão. A proa continuou a afundar e a popa estava subindo mais acima da superfície, o que colocou grande pressão na parte central. Sons horríveis tomaram conta da noite. O Titanic, este enorme navio lendário em que tantas pessoas depositaram suas esperanças e ficaram animadas, se partiu em dois, entre a terceira e a quarta chaminé. Relatórios especularam que levou cerca de 6 minutos para que a seção da proa chegasse ao fundo do oceano. A popa se estabeleceu de volta na água antes de subir novamente em uma posição vertical. Permaneceu nessa situação até finalmente desaparecer no oceano. Às 2 horas e 20 minutos, a popa aparentemente reteve o ar dentro e a pressão da água esmagou à medida que descia. A popa caiu a cerca de 600 metros de distância da proa. O Titanic era considerado o navio mais rápido do mundo. Acreditava-se que seria impossível de afundar porque 4 de seus compartimentos poderiam ser inundados, e isso ainda não causaria uma perda crítica de flutuabilidade. Sua vida foi problemática desde o início. Enquanto o navio estava saindo do porto, ele se movia alguns metros do navio a vapor New York. Conseguiu passar por ele com segurança, o que foi um grande alívio para todos os passageiros preocupados reunidos no convés do navio. O Titanic partiu em 10 de abril. Sua primeira viagem foi através de uma rota atlântica altamente competitiva. Na data de saída, o Titanic se tornou o maior objeto móvel da história da humanidade. 269 metros de comprimento, 28 metros de largura. Não é tão grande quando comparado aos navios modernos. O maior navio de cruzeiro do mundo hoje é o Symphony of the Seas, da Royal Caribbean, que tem aproximadamente 5 vezes o tamanho do Titanic. Se você colocasse esse navio em uma posição vertical, ele seria quase tão alto quanto o Empire State Building, que tem 380 metros sem as antenas. Mas o Titanic era uma grande atração em seu tempo. Em um momento de sua jornada, eles pararam na França. Depois fizeram outra parada na Irlanda. Uma vez que os passageiros finais embarcaram, o enorme navio partiu a toda velocidade para seu destino final, Nova York. 4 dias após o início de sua jornada, o Titanic não conseguiu desviar de um enorme iceberg, a história que todos nós conhecemos. Apenas 700 pessoas sobreviveram, e a maioria delas eram mulheres e crianças. A noite estava extremamente fria. 1 hora e 20 minutos depois que o Titanic desceu ao fundo do oceano, os sobreviventes nem tinham certeza se alguém iria lhes salvar. Finalmente eles viram a luz. Era o Carpathia vindo em sua direção. Eles vieram para socorrer as pessoas nos botes salva-vidas. A tripulação as trouxeram a bordo e conseguiram salvar alguns outros passageiros que estavam na água. Muitos navios tentaram entrar em contato com o Titanic algumas horas depois que ele afundou. Suas mensagens nunca foram respondidas. Mais tarde, quando houve uma investigação sobre o que realmente aconteceu, se descobriu que o navio Californian, da Leyland, estava a menos de 32 quilômetros de distância quando o Titanic estava afundando. Mas a tripulação não ouviu sinais de socorro vindos do Titanic porque seu operador de rádio estava de folga. Países de ambos os lados do Atlântico ficaram chocados e horrorizados quando ouviram os detalhes do que aconteceu com o Titanic. Decidiram, então, fazer alterações nas operações de navios. Regras que ajudariam a evitar esse tipo de evento no futuro. Foi realizada a primeira Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar, onde se adotaram regras para que todos os navios tenham espaço para botes salva-vidas para cada passageiro a bordo. Além disso, treinamentos com botes salva-vidas se tornaram obrigatórios. Também se decidiu estabelecer uma patrulha internacional de gelo. Seu principal papel era monitorar icebergs nas rotas de navegação do Atlântico Norte. Os navios também precisavam manter operadores de rádio atentos 24 horas por dia. O Titanic não foi construído sozinho. Devido ao tamanho deste magnífico navio e a todo o novo equipamento necessário, teria sido muito caro se fosse único. Então a equipe construiu o Titanic juntamente com 2 navios irmãos, e ambos tiveram vidas agitadas. O RMS Olympic foi construído primeiro. Foi lançado em 1910 e por um ano inteiro foi o maior transatlântico do mundo. O Britannic era o outro navio irmão que navegou por um tempo antes de acabar no fundo do oceano. Mas apenas o Titanic se tornou uma lenda e uma das histórias mais fascinantes da história moderna.